Meus irmãos, como eu não ficar emocionado ao voltar aqui nesse honroso convite que recebi pelos 50 anos, comemoração dos 50 anos. Então, hoje, um dia especial, o que falar? Falar sobre as características da igreja, falar sobre um tema teológico que eu poderia trazer? Não. Eu tenho ficado com o meu coração apertado quando eu ligo a televisão e vejo gente dizendo que para encontrar Deus eu tenho que ir no templo do Salomão. E a Bíblia diz que Jesus diz que o nosso Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não está preso em quatro paredes. O nosso Deus é Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Meu coração se aperta quando eu vejo o púlpito ser transformado num balcão de negócios. Meu coração se aperta quando eu vejo que, ao invés de pregar o Evangelho de Jesus, o que se prega é uma teologia que fala da prosperidade, que quando você vem para a igreja, quando você dá o seu dinheiro para a igreja, você vai ter uma casa com piscina, você vai ter um carro novo. Não é esse o Evangelho. Não pode ser esse o Evangelho de um Deus que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Quando eu falo que eu sou pastor, para algumas pessoas, elas até me olham meio desconfiadas. Mas logo em seguida eu falo, olha, eu comprei a minha casa pelo sistema financeiro de habitação. Eu trabalho, eu dou duro, eu não estou na igreja lá para tomar dinheiro de ninguém. Se eu quisesse ganhar dinheiro ia ser outra coisa na vida, mas não tomar dinheiro do povo de Deus, porque um dia esses homens vão dar contas do que fazem em nome de Deus. Vai chegar o dia em que isso tudo vai ser apurado, em que eu e você, todos nós, compareceremos diante de um tribunal, o tribunal de Cristo, e ali nós daremos conta de tudo que fizermos. Não podemos nos esquecer disso. Mas afinal, o que é o Evangelho? Abra sua Bíblia em Gálatas 1, e vou ler do verso 6 a 9. Paulo estava preocupado. Paulo havia pregado numa região chamada Galácia. Várias igrejas, várias cidades. Havia plantado ali. Aí chega uma determinada hora que ele fica preocupado e ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Isso é, alguma coisa que anátema é sem valor com maldição. Anátema era a palavra que era dita. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo, escrevendo uma carta, essa era uma carta circular, o livro aos Gálatas, a carta aos Gálatas, passava de igreja em igreja, não tinha e-mail, não tinha telefone, não tinha nada disso, ele escrevia e aquela carta circulava. E Paulo está preocupado, porque já naquele tempo, 2000 anos, quase 2000 anos atrás, as pessoas já começaram a perverter o conteúdo verdadeiro do Evangelho de Cristo, porque o diabo, o nosso adversário, sabe que ele não pode lutar contra a verdade de Deus, que é luz e dissipa as trevas. Mas se ele puder entortar um pouquinho, daqui, você muda aqui, muda ali, e vai deixando as pessoas fora. Você imagine que eu queira lançar um foguete numa certa direção,
e que o cálculo é o tantos graus, 90 graus. Se eu puser aqui 91 graus e ele subir, você imagine a diferença que vai dar lá para cima. Assim também o Evangelho. Nós temos que ficar na pureza do Evangelho, na segurança que as Sagradas Escrituras nos trazem a respeito do Evangelho. Se esse problema aconteceu com o apóstolo Paulo, imagine com Milton, imagine na minha igreja. Se o apóstolo Paulo, que foi um homem de Deus, que realizou tantos feitos, tantas coisas, que subiu ao céu em espírito, se ele tinha problema com as suas ovelhas, e ele manda essa carta dizendo que eu estava admirado, não pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins, imagine nós, Edermanson, Ciro, nós estamos, eu fico muito preocupado, e quando eu vejo essa admiração de Paulo, meu coração se enche de preocupação. Mas eu quero dizer uma coisa que eu compartilho com vocês. Eu nunca tive medo, já tive ressentimento, sim, claro, como pastor, depois quase 35 anos de ministério, mas nunca tive medo de perder ovelhas. Nunca tive esse receio. Porque eu aprendi com um velho pastor antigo, que me ensinou um lema, que é o seguinte: o jovem pastor, cuide e invista do pasto, não invista em cerca, não invista em cercas, mas invista em pasto. Prepare o seu coração, prepare a sua mente. A Bíblia diz que eu tenho que adorar e servir a Deus de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Quando eu vejo alguém dizendo que pastor não precisa estudar, é que não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento. Ora, se eu não estudo, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou adorar a Deus com entendimento? Então, pastor, você tem que se preparar. E invista aqui nessa igreja, não se preocupe. Invista no pasto. Porque a ovelha, ela procura pasto. E tenha comunhão com o dono do rebanho, com o noivo, porque ele é a água da vida. Ovelha vai atrás de pasto e de água cristalina. É isso que tem que haver jorrando desse púlpito. E aí não vai ter um culto só, vai ter mais cultos, vai ter mais gente querendo ouvir da palavra. Não são os milagres, não é propriamente a banda, a música, nós temos lá também coral, essas coisas, são tudo muito importante. Mas o que manda, o que faz uma igreja progredir, é essa. É a verdade desse livro, é o Evangelho do Senhor. A ovelha tem que sair daqui alimentada, animada, porque o que ela enfrenta aí em frente, na rua, é outra luta. E se ela não estiver alimentada, qualquer vento de doutrina pode abalá-la, qualquer provação, qualquer tentação pode derrubá-la. Paulo usa aqui, que infelizmente no português não dá para a gente mostrar, mas ele usa nesse texto duas palavras gregas diferentes. Duas palavras que têm sentidos diferentes, mas que para traduzir para o português, ela vira a mesma palavra. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Veja o que diz aqui. Ele diz assim: admira-me que estejais passando para outro evangelho, o qual não é outro. Vou passar para um outro evangelho, qual não é outro. Até em português essa construção fica esquisita para a gente entender. Mas fica esquisita em português. Em grego, ela é claríssima. Aqui Paulo está fazendo um jogo de palavras, usando duas palavras gregas diferentes. E ele usa, dizendo na primeira vez,
Admira-me que estejais passando para heteros, evangelho. Ele usa a palavra heteros, de heterogêneo, usada no nosso português, alguma coisa diferente. Não é homogêneo, que é o contrário de heterogêneo. E aí ele fala, o qual não é heteros, não, o qual não é alós, que é outra palavra grega, que significa diferente em termos não de conteúdo, não de essência, mas outro no sentido de ser diverso. Não é uma modalidade diferente de evangelho. Paulo está falando o seguinte: vocês se estão mudando e passaram para um evangelho cuja essência é diferente. Não é o mesmo evangelho que mudou a liturgia. Não é o mesmo evangelho que mudou alguma coisa acessória. Não, é outro evangelho. Outro, heteros. E Paulo fica preocupado, e ele diz que mesmo que um anjo viesse do céu e pregasse heteros evangelho, seja anátema. E o que eu vejo na TV hoje, me preocupa, é que muitas vezes eu vejo um evangelho para essa terra, evangelho que fala não do céu, mas fala só da terra, de coisas, de casa, de carro, de bens, de bênçãos. Pastor se tornou um gerente de supermercado. Os crentes se tornaram clientes. E o cliente tem sempre razão. E se o pastor não fala o que ele quer, não faz o que ele quer, eles reclamam. Mas não é isso. Igreja não é supermercado. Igreja é noiva do Cordeiro. E quem brinca com a noiva do Cordeiro está sujeito a sentir a ira do Cordeiro. Porque você que é um homem que está aqui, se alguém mexesse com a sua noiva, você não admitiria. Mas, no entanto, a gente acha que pode brincar com a noiva do Cordeiro, que é um Cordeiro que, na verdade, é o leão de Judá. Esse é o Cordeiro de Deus. Mas que ele é considerado também o leão, Deus Todo-Poderoso, o leão de Judá. Então, diante desse quadro, afinal, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Ele é as boas novas do que Deus fez através de Jesus, Messias, para tornar possível sermos perdoados dos nossos pecados. É isso que eu tenho que falar. Eu tenho que pregar. Não é que todo dia eu tenho que pregar isso. Toda hora, todo momento, é só, pastor, então não vai ensinar mais nada, só vai falar de Jesus, morreu na cruz. Não é isso. Mas tudo tem que estar conectado a essa essência que é a pregação do Evangelho. Eu decidi, e eu faço isso na minha igreja, às vezes eu falho, mas é raro. Eu decidi fazer isso depois que eu ouvi que pessoas vinham na igreja e não ouviam nada, ouviam um monte de histórias e tal, mas não saíam de lá com a mensagem do Evangelho, porque é ela que muda, é ela que transforma. Para você que está acostumado a ouvir falar que Deus amou o mundo, que Jesus morreu, isso, pastor, de novo, mas para aquele que não ouviu e não conhece, isso é novidade, é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que você possa entender, então, por que o Evangelho, que é também uma palavra composta de duas palavras gregas, eu, que é bom, angelos, mensageiro, mensagem, boas novas, boa mensagem. Por que o que aconteceu de tão ruim com o homem, que precisou alguém vir dos céus trazer uma boa nova para a terra? Porque se você só falar as boas novas do Evangelho para as pessoas, elas não vão entender, o Evangelho está pela metade. Elas precisam entender por que elas precisam de conhecer as boas novas. Se elas não têm condição de entender que elas são pecadoras,
que o pecado leva o homem para o inferno, que se elas não sabem ainda que elas estão destinadas ao fogo eterno por toda a eternidade, elas não vão entender por que eu preciso de uma boa notícia. Então, no Evangelho, você tem que falar da má notícia. Você tem que contar para eles, antes de pregar, quando quer pregar o Evangelho, não fala assim, vamos lá para a minha igreja, tem um grupo de jovens, tudo bem. Mas a hora que ele perguntar, mas e aí, e o conteúdo? Você está destinado à morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas Deus não nos deixou órfãos. Deus não nos deixou, não nos abandonou. Deus mandou o seu Filho Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja nesse versículo, tem as más notícias primeiro. Por que eu vou dar a boa notícia antes, se eles não sabem para quê? Por que eu preciso dessa boa notícia, se eu não tenho consciência da má notícia? Você tem que lembrar que Deus, Ele tem um propósito. Se você olhar no céu durante o dia, você não vê nenhuma estrela. Sabe por quê? Porque tem um toldo ali, a claridade não permite que você veja do sol. Mas à noite, na escuridão, quando a terra se movimenta, aí você vê. As estrelas estão lá, sempre estiveram, mas você não vê. Assim também, você precisa mostrar para a pessoa esse lado negro, esse lado que não é bonito da história do Evangelho, que é o pecado, que é a tristeza da condenação, como o pecado tem poder de nos destruir, de nos abater, de nos ferir, de causar choro, lágrima, separação, tristeza. Você tem que mostrar para as pessoas que elas precisam do Evangelho. Se você quer saber da importância do pecado, eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes Adão pecou para que fosse expulso do paraíso? Quantas? Uma vez. Então leve o pecado a sério. Olhe para a sua vida. Desde que você tem juízo como pessoa, quantas vezes você já pecou? Por muito menos, Deus expulsou nossos primeiros pais do paraíso, quebrou a comunhão. A terra geme até hoje por causa de um pecado. Imagine quantos pecados nós temos. Então, a palavra, ela nos ensina isso. Nós somos pecadores. Eu não tenho condição, você não tem condição de ser curado da sua doença. Somente a graça de Deus. É por isso que existem as igrejas, para pregar o verdadeiro Evangelho, que você está perdido nos seus delitos e pecados. O que você merece de Deus é a ira e o castigo de Deus, mais nada. E essas má notícias dizem respeito a mim e a você. Às vezes a gente pensa que o nosso Deus, é um velhinho sentado numa cadeira de balanço, cuidando desse mundo, cuidando das florzinhas, dos bichinhos, mas não é isso que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz. Essa ideia que Deus é amor, ela é correta, mas ela é incompleta. E quando eu vejo as pessoas insistindo, não, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, em nome do amor, lá nos Estados Unidos, a nossa igreja mãe está ordenando pastores gays. E eu conversando uma vez com um pastor que dessa linha, não, mas nós temos que amar, a lei maior do Evangelho é o amor, não sei o quê. Mas veja bem o que Deus fala na sua palavra. Lá em Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou ao seu próprio filho. Veja comigo, Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Deus não poupou o seu filho,
filho legítimo, nós somos adotados. Esse é o Deus que nós cultuamos nessa igreja. Negócio e assunto de pecado é coisa séria. Lá no verso 11, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Lá em Romanos 11, 21. Lá em 2 Pedro 2, 4 diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Nem anjo foi poupado. E lá no capítulo 2 ainda de Pedro, 2 Pedro 2, 5, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Não poupou o conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, olhando só Ele como amor, a gente distorce o ser de Deus. Deus é amor, mas é santo, 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 santo. Kadosh, Tsevaot, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Deus Santo. Então, quando a gente fala em pecado na igreja, não vou falar em pecado, porque tem lá o irmão, tem a irmã. Meu irmão, é uma lepra, e só há um poder para curá-lo, que é o poder de Deus, não há outro. E o pecado destrói. O pecado, a Bíblia fala em morte, e morte na Bíblia nunca é o fim. Sempre é separação. E o pecado que ele faz é separar. Separa a mulher do marido, separa dos filhos, separa da igreja, só separa. Pecados têm esse condão. Não é à toa que o nome do grande artífice do pecado é diabolos. Dia, a preposição dia, através de, aquele que divide as pessoas. Diabolos. Então, esse é o problema do pecado. Nem eu, nem você, nós não conseguimos nos enquadrar. O padrão de Deus é muito perfeito. Eu e você não conseguimos nos enquadrar no padrão de Deus. Por isso que eu preciso do Salvador. Agora que chega a hora de falar do amor de Deus. Primeiro você tem que mostrar o que Ele é, que Ele não consegue com as suas forças, com os seus méritos, com as suas caridades, Ele não consegue ir para o céu por si próprio. Mas Ele precisa entender a situação dele, e o Espírito Santo há de dar a você sabedoria, autoridade, para que a pessoa possa compreender que a situação dela é de perdição, de miséria e de pecado. Como entender que um homem aparentemente honrado, um pai de família, uma família bonita, ele estabelecido, bem empregado, daqui a pouco a gente ouve falar fulano e tal. Na verdade ele tem uma outra família, ele tem uma amante, ou ela tem uma amante. Como a gente vai entender? O mundo não consegue entender isso. Sabe por que não entende? Porque as pessoas, elas partem da premissa que o ser humano é basicamente bom. E o que Deus fala na Bíblia é que eu e você somos corruptos, somos depravados. A palavra depravação é a palavra própria para dizer que nem eu nem você conseguimos, com os nossos próprios méritos, algum favor de Deus, ou alcançar, ou passar para o outro lado. Nós precisamos que alguém venha e estenda a mão e nos socorra. É isso que o salmista diz lá no Salmo 40, que ele estava num tremedal de lama. E a Bíblia diz que quando eu clamei, o Senhor me ouviu. Quando eu estava num tremedal de lama, Ele me tirou daquele lugar, colocou os meus pés sobre a rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. É isso que Deus fez comigo, e fez com você. Mas você, quando for pregar para os outros, você vá nessa perspectiva. Fulano é bonzinho, ele está quase crente, ele é quase crente. Não existe isso. Ele é um pecador. Ele é um pecador como você é.
E ele precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E ele tem que entender esse quadro primeiro, antes de ouvir as boas novas. Primeiro, então, ele tem que ouvir as más novas, as más notícias, para depois poder entender as notícias ruins. Eu já falei um pouco sobre a morte. A morte é o que nos separa. A maioria das pessoas no mundo, quando você conversa, elas falam assim: não, eu não sou bom, não sou nenhum santo, mas também não sou tão ruim assim. Tenha dó. Eu trato bem da minha mulher, e na hora H, quando Deus for pesar minhas contas, eu tenho mais qualidade do que qualidades ruins. Mas não é isso. A Bíblia diz que Deus, que um só pecado me leva à morte. Lembre-se que eu falei com Adão, daquele de Adão. E aí outras pessoas acham: não, mas na hora certa, Deus ele vai perdoar os meus pecados. E na verdade ele vai falar assim: olha, na verdade é o seguinte, esse negócio de inferno não existe. Tem gente que pensa isso. Eu falava inferno porque se eu deixasse ia virar uma bagunça total. Então eu falo inferno, que é para vocês ficarem com medo e se conterem um pouco. Imagine que Deus ia oferecer o seu Filho para nos livrar do fogo do inferno, pagar o alto preço, que não foi ouro, nem prata, nem pedras, para uma brincadeira dessa natureza. E tem gente que fala: não, mas Deus é amor, Deus é justo. Você imagine que se você estivesse na sua casa, entrasse um ladrão, matasse o seu pai, e você conseguiu dominá-lo. E aí, chega lá na hora do julgamento, o juiz diz assim: olha, todas as provas, de fato, mostram que ele é culpado. E ele é culpado, e você fica contente. Vão ouvir a pena dele. Só que eu sou um juiz bom. Eu sou um cara bondoso, afinal de contas, ele é um ser humano imperfeito. Pode ir embora, está livre. Você ia ficar maluco. Não é possível, vou mandar uma carta, vou reclamar. Como é que pode? Para esse caso você acha que é errado, mas quando Deus trata o seu pecado, você acha que é certo. Ah, Deus vai relevar, afinal de contas Ele está vendo: olha, eu sou coitado, eu sou humano, a carne é fraca. E aí você quer que Deus seja um juiz corrupto, como esse que eu pus aqui na ilustração, para tratar de você, tudo bem, tratar do outro, que ele seja justo. O problema da morte é sério. E eu e você temos uma alma que não morre. E essa alma vai estar um dia para sempre, ou na presença de Deus, ou para sempre longe de Deus. É por isso que eu e você temos que pregar o Evangelho, que é o único poder de Deus para a salvação. Outra coisa que eu tenho que dizer ainda hoje aqui: as boas obras não resolvem. Eu falei sobre isso. Quando eu falei aqui do leproso, a Bíblia fala, sabe aquele pano que cobre o leproso? Aquele lá são os trapos de imundícia. Esses trapos de imundícia, a Bíblia diz que Deus considera as nossas boas obras feitas fora do Evangelho como trapos de imundícia. Está lá em Isaías 64:6. A Bíblia diz em Gálatas 2:16: por obras da lei ninguém será justificado. Então você acha que está fazendo coisa boa. Agora, o que Deus fez? Fique comigo, por favor. Deus, em seu amor, ofereceu um substituto: Jesus Cristo. Jesus é um advogado incomparável. É um advogado que não te cobra honorário. É um advogado que sempre tem lugar na agenda para te atender, através da oração. Mas ele é admirável por mais uma coisa, que para mim é sensacional. Duas coisas, melhor dizendo. Primeiro, quando ele vai diante do juiz, quando você for diante do Pai lá no grande juízo,
Ao invés dele defender, falar, não, ele é bonzinho, coitado, ele tomou umas biritas a mais, mas ele é um cara bom, ele não vai falar nisso. A Bíblia diz que Jesus vai chegar e vai dizer que eu sou pecador, que eu sou imundo, que eu faço o que é errado. Você imagine um advogado que está para te defender e ele vai diante do juiz e começa a contar todos os seus podres, porque você contou para ele, e mais, juiz, vocês não sabem, mas ele fez isso também, fez aquilo. Ué, que advogado é esse? Até aí você está espantado. Mas aí ele vem com a última. Nicodemos, sabe o que ele fala? Eu quero cumprir a pena no lugar desse homem. É morte, eu quero morrer por ele. E ele vai para a cruz e morre. Foi isso que Jesus fez comigo. Com todos os meus pecados, ele morreu no meu lugar. Ele não escondeu que eu era pecador. Ele só realçou que eu era pecador. Ele falou para mim, eu sei que eu sou, leio a Bíblia, eu sei que eu sou pecador, mas ele morreu por mim. Esse é um advogado incomparável. Esse é o substituto. Jesus é o nosso substituto. Não é o nosso dízimo, não é oferta, não é vir para a igreja. Eu tenho que entender que no plano de Deus, da redenção, que fala de outros assuntos mais complexos, como a eleição, como a predestinação, das quais eu creio plenamente, eu tenho que pregar o Evangelho e falar que Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar como substituto. Jesus foi até a morte, foi até a cruz, onde o Pai colocou sobre ele todos os meus pecados e o castigou em meu lugar. Quando Jesus viveu aqui, ele enfrentou fome, enfrentou sede, enfrentou uma coisa difícil para mim e para você, sabe o que é? A traição dos amigos. Já foi traído por alguém? Você ser traído por os amigos. O Judas Iscariotes foi lá. Os discípulos de Jesus, na hora H mesmo, sumiram tudo. Pedro negou 3 vezes. Ele tinha experimentado tudo. Mas quando ele está na cruz, e quando o Pai coloca sobre Jesus os meus pecados, ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? A hora que ele sentiu a dor do meu pecado, era a dor que eu deveria sentir. Ele então grita, desesperado, porque como que se o próprio Pai virasse o rosto para os meus pecados, e ali ele pagou o preço que eu deveria pagar, em meu lugar. Mas a história não termina com esse trágico e horrível fim. Jesus venceu a morte. Como dizem os bons assembleanos, aleluia! Jesus venceu a morte, glória a Deus! A morte não foi capaz de retê-lo. Sabe por quê? Porque a morte só tem poder quando há pecado. A morte só tem poder, só tem o seu jugo de algema quando há o pecado. Não havendo pecado, a morte é vencida. Ele voltou da morte, ressuscitou ao 3º dia. E a história não termina. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar sua igreja e para julgar os vivos e os mortos, diz a Bíblia. Esse é o evangelho que essa igreja tem que amar e pregar com todas as forças. Isso é um resumo de tudo o que a gente crê. As outras coisas são importantes, claro que são, mas são acessórias. Isso é o evangelho de Cristo. Um dia nós aguardamos a volta de Jesus. O ressoar da trombeta, os mortos vão ressuscitar, nós os vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia diz. Não sei se vai ser no meu tempo, no seu tempo, mas essa é a promessa. E não passa nenhum tio, nenhum i da lei sem que tudo se cumpra.
diz a Bíblia, Jesus voltará para nos buscar. E aquele todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vou-lhe enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu e você temos uma missão. Não é conversão, eu não tenho poder de converter ninguém, eu creio nisso, a Bíblia me ensina, mas eu faço coisas que nem os anjos puderam fazer. Eu prego o Evangelho, e você tem essa oportunidade de falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar do pecado, falar do inferno, e não oferecer a igreja como meio de pagar conta e dívida para ficar rico. Isso é um absurdo. Nós não vamos levar nada desse mundo, nada, nada. Eu já contei aqui nessa igreja, vou repetir. Meu avô tinha uma tesoura muito boa, da escrivaninha ficava. Nós, os meninos, morávamos com meu avô, e a gente estava proibido de entrar no quarto dele, porque lá tinha as coisas dele, o escritório dele. Tinha uma tesoura bonita, cortava papel de seda com uma coisa maravilhosa. A tesoura da minha mãe, que ela usava para cortar o pano quando costurava, ela cortava tudo torto. E eu queria fazer os meus papagaios, as pipas, eu queria aquela tesoura. E de vez em quando a gente furava o bloqueio, ia lá pegar a tesoura. E às vezes que ele nos pegava em flagrante, a disciplina vinha. E eu me lembro que eu sentava no canto, depois de tomar um safanão, aquele tempo a lei da palmada não existia. Eu tomava lá meus safanões, e ele me punha no canto e mandava falar: você vai vir mexer aqui nas minhas coisas? Eu falei: não vou. Chamava ele de vô. Não vou não. Então faça com os 2 dedinhos assim. Eu tinha que fazer com os 2 dedos. Não vou. Bom, aí um dia, depois que ele morreu, eu voltei, e estava lá na garagem, um monte de coisas velhas. Quando eu entro na garagem da minha casa, que era um casarão muito grande, lá na Padre Anchieta, em São Vicente, eu vejo a tesoura, enferrujada, caída, jogada num canto. Eu olhei para ela seriamente e falei: ah, tesourinha, como apanhei por tua causa. E agora eu te desprezo, eu não te quero mais, eu compro uma nova para mim. Assim são as nossas coisas. Eu, como pastor há 35 anos e mais, eu já vi família brigar por causa de panela, por causa de cristaleira, por causa de jogo de prato, jogo de faqueiro, joias. Estou falando coisas simples, não estou falando coisas grandes. Já vi gente brigar por causa dessas coisas. Só que nada daqui, nada disso vai com a gente. Fica tudo. Não leva nada. Contei aqui para vocês a ilustração que fala que quando o Rockefeller morreu, alguém foi para o contador dele, curioso, perguntou o seguinte: quando foi que ele deixou? Quanto foi? E o contador, que era um homem crente, virou assim e falou no ouvido dele assim: deixou tudo, não levou nada. Assim é comigo e com você. Não gaste sua força só em trabalho, sacrificando sua família, sacrificando seus filhos que estão crescendo. Gaste tempo com seus filhos, passe tempo com eles, invista seu tempo a juntar tesouros não aqui, mas no reino de Deus, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não alcança, e nem os ladrões escavam e roubam. Dê um presente para a sua igreja nesse jubileu. Seja um crente melhor, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa de testemunho, seja diferente. Ame esse evangelho
E seja uma pessoa disposta a servir, a doar seu tempo, sua disposição, sua força, enquanto é dia. Porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse é o Evangelho. Fora disso, com todo respeito, não é a minha mensagem, é o que a Bíblia diz. As coisas são marginais. Esse é o conteúdo. O homem precisa de Deus, está perdido, mas Deus amou o mundo que mandou o seu Filho para morrer no lugar dele. Esse é o Evangelho. Eu não tenho dúvida que é essa a mensagem que eu e você temos que pregar.